Você já parou para pensar no destino de civilizações inteiras que um dia brilhavam no mapa do mundo? Imagine um lugar onde todos os vestígios de uma sociedade, sua língua, cultura e história, simplesmente se apagaram. Isso nos leva a um mistério instigante: as civilizações que desapareceram sem deixar rastros. Venha comigo nesta jornada intrigante, onde vamos explorar alguns dos mais enigmáticos desaparecimentos da história. Começamos nossa história na Ilha de Páscoa. Conhecida por suas famosas estátuas de Moai, essa pequena ilha no Pacífico foi habitada pelos Rapa Nui, um povo que construiu uma das sociedades mais fascinantes do mundo. Mas o que aconteceu com eles? Sabe-se que por volta do século XIX, a população havia diminuído drasticamente. Relatos falam de guerras internas e intenso desmatamento, que levaram a ilha a um estado de colapso ecológico. Mas como um povo tão engenhoso poderia chegar a esse ponto? O que restou dessa civilização que um dia prosperou? As pistas são escassas e a maioria das respostas continua envolta em mistério. E acredite, isso é só o começo. Seguimos agora para a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta. Eles foram pioneiros em muitos aspectos, incluindo a construção de palácios elaborados e um sistema avançado de escrita conhecido como Linear A. No entanto, por volta de 1450 a.C., os minoicos desapareceram de forma abrupta. Terremotos, tsunamis e até invasões de outras civilizações foram sugeridos como razões para esse desaparecimento. Mas a verdade é que até hoje não temos uma resposta clara para o que realmente aconteceu. Qual é o mistério? Como essa civilização avançada deixou tão poucas pistas? Subindo a Europa, encontramos os etruscos, uma civilização que ocupou partes do que hoje é a Itália. Eles eram conhecidos por sua arte, arquitetura e uma língua única. Contudo, ao redor do século I a.C., os etruscos foram absorvidos pelos romanos e sua identidade cultural se dissipou. Mas há algo mais intrigante. Muitos de seus costumes e tradições também se perderam. Quais eram os segredos dos etruscos? É fascinante pensar que uma civilização tão rica em cultura se desfez na história. Cruzando o Atlântico, chegamos a um lugar que ficou marcado pela grandiosidade e pela sua súbita extinção: os Maias. A civilização maia, que abrangeu partes do México, Guatemala e Belize, atingiu seu auge por volta do século IX, mas começou a entrar em colapso em seguida. Teorias incluem mudanças climáticas, guerras e exaustão de recursos naturais. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Embora algumas cidades tenham sido abandonadas, os maias não desapareceram completamente. Eles simplesmente se adaptaram e persistiram de diferentes maneiras. E a pergunta que fica é: o que a resiliência pode nos ensinar sobre sobrevivência? Agora vamos para a misteriosa civilização do povo Anasazi, que habitou as regiões áridas do sudoeste dos Estados Unidos. Conhecidos por suas casas construídas em penhascos e intrincados sistemas de irrigação, os Anasazi também desapareceram por volta do século XIII, deixando seus assentamentos para trás. O que teria ocorrido? Seriam as secas severas? Conflitos com vizinhos? Mais uma vez, as respostas são difíceis de encontrar, e isso torna a história deles tão fascinante. Ao chegarmos ao fim de nossa jornada, refletimos sobre um ponto importante: a fragilidade das civilizações humanas. Como seres humanos, construímos sociedades complexas, mas, com o tempo, muitos de nós desaparecemos sem deixar vestígios. O que isso nos diz sobre a nossa própria existência e o mundo em que vivemos? Estaremos nós também à beira de um desaparecimento? Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar seu comentário sobre a civilização que mais te fascinou. Diga-nos o que você gostaria de explorar a seguir. O nosso passado é repleto de lições e mistérios, e estamos apenas começando a desvendá-los juntos. Até a próxima!